Uma pergunta que eu queria fazer é com relação aos backline, né? Hoje cresceu muito também no Brasil. No caso, vocês preferem viajar com os backline para São Paulo, Rio, e até muitos cantos, até distante, né? Se torna mais caro do que locar um na cidade, ou a necessidade, às vezes, prefere a confiança, né? Não, eu vou usar o meu equipamento, mesmo na cidade. Eu achei bem interessante o Foca dizendo, não, eu já comprei o backline, né? É interessante isso. E a outra pergunta é sobre produção local. Como se escolhe? Porque, geralmente, as produções locais lá da cidade, muitas vezes, é um escritório. De onde você é? De Campina Grande. Campina Grande. Na Paraíba, né? É um escritório, né? E, claro, de parceiros grandes, mas muitas vezes a gente vê, né, quando a gente vai começando a estudar, vai abrindo a mente, né? Então você vê um caminhão de coisas erradas. Mas aí os escritórios grandes estão lá com o produtor local, que é um escritório também, e que às vezes nem visita técnica tem e por aí vai, né? Vou falar dessa parte já do como é que a gente escolhe a produção local. A gente não escolhe a produção local, né? A produção local é como você falou, é do escritório da pessoa que contratou a gente. Como a gente vem fazer show aqui, né? No Carnatal, quem vai fornecer o produtor que vai trabalhar com a gente diretamente é o escritório daqui. Assim, a gente acontece de pegar, às vezes, produtores nos escritórios que batem cabeça, bate cabeça. Muitos produtores batem cabeça, em diversos lugares. Mas aí, como é que você minimiza isso? Você fazendo a pré-produção, né? Você não vai viajar no dia do show e descobrir que o que você pediu, o cara não conseguiu. Às vezes, já aconteceu, tem no meu rider, tem uma barra de cereal, né? Aí tá escrito lá, barra, né, de cereal, não sei o que. E o cara não leu e ele tava querendo botar um bocado de barra de academia dentro do camarim. Aí ele me ligou, rapaz, essas barras aqui, eu não tô achando academia, e eu não entendi o que ele tava querendo falar, bicho. Eu falei, rapaz, que o nome da barra era supino. Também é. Aquela barra supino de banana, mas tava lá, supino de banana. Sim, E ele podia queria- ser um estilo e ele- do supino. Era assim, Aí ó. ele tava entendendo que era barra de academia e supino no exercício. E, meu irmão, pra eu entender isso aí, demorou pra eu entender o que ele tava querendo falar pra mim, porque eu não conseguia conciliar uma coisa com a outra, né? E isso só foi resolvido, graças a Deus, graças à pré-produção. Todo mundo sabe o que é backline. Gente, não tenham vergonha. Até hoje eu ligo para o Thiago para tirar dúvida, para perguntar para o Thiago o que é isso. E ele pega, me xinga, como Ele é que sabe você mais não do que eu. sabe, e vira e mexe. Eu pergunto a Toninho, eu pergunto a Vitor Jário, o Vitor Jário me pergunta. Todos sabem, backline. Pronto. Backline, existem na verdade dois tipos de backline, né? A gente tem o backline tanto de instrumentos, que é a bateria, a percussão, os instrumentos que a gente loca, o backline, que a gente tem grandes empresas e grandes parceiros no Brasil que a gente já conhece, os instrumentos, sabe que é de qualidade, quanto Backline é a lista desses instrumentos. o backline é isso. Eu peço meu backline. O que é que você precisa de backline, Fernando? Eu preciso de uma bateria PEU com tom 10, 12, 18, bumbo de 22. Eu preciso de tantas estantes, eu preciso de 2 timbales e a 2 listagem congas. do É uma equipamento lista que você usa, de né? instrumentos. E tem o backline eu preciso de um amplificador de baixo, eu preciso de um amplificador de guitarra, eu preciso de um teclado, eu preciso de uma estante de teclado, backline, o próprio nome está dizendo, né? A linha de trás, é tudo o que eu utilizo para o show. Então, às vezes eu não tenho, às vezes eu estou num show, não vai dar tempo de chegar no outro, não tem como despachar por avião, ou a gente vai num avião menor, fretado, um jatinho, alguma coisa, não vai dar tempo de chegar, eu vou ter que alugar o backline naquela cidade para poder chegar e dar tempo de eu fazer, não esperar os meus instrumentos chegarem de caminhão, ou enfim. Aí, respondendo a pergunta que você fez, a preferência sempre é a gente ter o nosso equipamento, porque isso nos dá a segurança para trabalhar, porque a gente sabe que aquele equipamento está revisado, está funcionando, está tudo certinho, a gente sabe a entrega que a gente vai fazer. Mas é como o Fernando falou, diversas vezes a gente precisa alocar para poder fazer. Agora mesmo eu vou fazer um evento em São Paulo, onde a gente acaba o show, mas não pode desmontar, porque o evento continua, é um casamento. Então o evento continua, só que eu tenho um voo no outro dia de manhã. Eu não posso ficar lá esperando para desmontar. Então o que é que eu faço? Se eu não posso desmontar, eu vou passar uma lista do que eu preciso. Essa pessoa da produção vai me mandar um contra-rider, não deixa de ser um contra-rider também, do equipamento que ele conseguiu. Vou dar ok e vou usar aquele equipamento. Terminou o show, tiro meus músicos, vou embora para o aeroporto, lá fica lá o equipamento. Entendeu? Mas a preferência é sempre a gente viajar com o nosso. E invisívelessencial.com. Lá tem
os 100 termos técnicos mais utilizados no mundo do backstage. Então tem muita coisa que eu pesquisei durante um tempo, escrevi os principais. Daqui a pouco eu lanço o segundo, que é muito assunto, mas por enquanto esse Tá primeiro muito completo mesmo. está bem completo. Bem interessante. Viu? Foca mesmo deve saber muito de nomenclatura aí, né? A gente tem especificidades na parte mais, digamos, alternativa, porque normalmente, assim, para resolver um backline desse tipo de estrutura, é mais coisa assim, o tipo de conga, se a pele está nova, qual é a bateria. No nosso caso, que às vezes a gente recebe artistas internacionais, assim, a treta é grande porque o cara é patrocinado da Gretsch. Então ele não quer tocar numa Tama, mesmo que a outra banda é patrocinado Orange. Então ele só toca de Orange, ele não pode ser fotografado tocando num mesa book. Ainda tem essa parte. Mas aí ao mesmo tempo eu não tenho grana para pagar o frete dele trazer da Suécia o amplificador dele. Então eu tenho que arrumar um similar. Ontem eu dei um exemplo aqui você não estava, teve o Franz Ferdinand, que é uma banda escocesa nomada, uma banda muito grande, toca no mundo inteiro, e foi um problema arrumar o backline deles por causa das coisas específicas que eles precisam para fazer o show. E assim, eu sou músico, eu toco também. Então assim, eu sei o quanto é importante na hora do meu show ter o amp que eu conheço e ele esteja funcionando. Então essa coisa do backline próprio, ela é muito específica e muito importante para um show dar certo. No meu caso, cara, às vezes a galera faz mais caso dos instrumentos do palco do que dos consoles, né? De uma mesa que ele pediu e não tem. Hoje em dia os PAs são todos... É difícil você pegar um PA desalinhado ou um PA com problema, assim, a não ser que esteja falhando. É muito mais difícil hoje do que antes. Né? Os equipamentos eles ficaram mais modernos, os consoles são mais modernos, então mesmo com um console mais simples, você consegue fazer uma ótima sonorização com o que tem naquele console. Então, no meu caso, o backline é muito mais exigido do que os consoles e os PAs. Isso vai para uma questão nossa aqui de produção, para vocês se atentarem a ler o rider. Leiam o rider. Se atentem às especificações de marca do que está sendo pedido. Não é um amplificador de guitarra, é um amplificador de guitarra tal, específico, porque isso de fato tem influência no trabalho do artista. E o artista, quando a gente fala de artista aqui, entendo que artista não é só o cantor não, viu gente? Artista é o músico, é quem está em cima do palco ali, imprimindo a arte dele. Joguem muito limpo. Nessa hora é a hora de jogar limpo. Não adianta dizer que tem e não ter. Eu já tenho pele guardada em casa. Tama, Gretsch, Peel, não sei o quê. Às vezes a bateria é Gretsch, mas A pele de resposta. A pele de resposta ali aparece o nome Mapex. Por quê? Porque o cara é patrocinado pela Mapex de longe. Ninguém vai ver que é uma Gretsch e tá lá o nome Mapex. A gente tem tudo isso guardado. A pele de resposta, para quem não sabe aí, o bumbo da bateria. A pele de resposta é aquela pele que você vê na frente. Da frente, que normalmente aparece o nome do artista ou o nome da marca ali. Então, para vocês verem as especificidades que a gente tem que passar para atender. Isso é uma bobagem, é uma besteira, mas às vezes causa um ruído que demora um dia inteiro para resolver. Uma besteira, exatamente. E a gente não tem o dia inteiro para resolver esse tipo de problema. A gente tem problemas muito maiores para resolver. Então, é melhor essa solução, por exemplo. Eu tenho 4 ou 5 peles com marca de bumbo 22, que são os meus bumbos disponíveis em 90% das pedidas, com as marcas. Então, quando a gente vai lá, que vai montar o palco, e no do Sol todo mundo sabe que eu não tenho escape nenhum, o do Sol na beira da praia, a gente, quando vai montar a bateria adicional, já monta com a marca do cara, se for uma exigência, né? Mas é o que a gente tem feito. Mas se o bicho pegar muito mesmo, passa uma fita preta na Eu marca. ia falar isso. Isso. Gente, O do Sol, a gente tem passagem de som para todo mundo, mas não ter escape é uma combinação com os artistas. Eu comentei isso ontem. É por isso que, às vezes, a gente não consegue dar conta de determinados riders. E aí, não pegue o pote que você não dá conta de carregar. A gente limita a contratação do artista também pelo rider dele. Né? O do Sol não tem LED. Não tem LED. Eu tenho muito medo de subir um LED na beira da praia de Ponta Negra. Eu tenho medo real de subir um LED ali. Eu já vi muito LED que subiu lá. Mas eu sempre fico achando que aquilo é um chapéu, que pode vir uma rajada de vento na beira da praia e o LED se tornar um chapéu e aquilo levantar o palco. Eu já alertei algumas vezes para outras produções que aquilo acontece, porque eu estou fazendo lá. Então, eu evito. Quando o cara arrota, eu falo, velho, você quer correr o risco? Eu não vou correr. Então, ou você leva o LED, ou você faz o show sem LED, e seu show é viável sem LED,
ou eu prefiro não fazer o seu show. São questões específicas do Festival do Sol e onde ele acontece. Por isso que eu disse que cada produção tem as suas especificidades. A nossa é essa. Gente, console. Não é para ninguém me consolar. A console é a mesa de som ou a mesa de luz. A gente tem um console de som, console de luz. Bumbo de 22 é a idade do bumbo? Não. Bumbo de 22 é o tamanho dele, a medida. Tá? A gente tem de 18, 20, 22. Né? Aí vai da preferência do músico de cada um. Raider não é a sandália. E sério, já me falaram isso. Eu só tenho Havaianas. Raider técnico são todos os documentos que a gente precisa para que o show aconteça. Desde mapa de palco, input list, até o home list, a relação de catering, a estrutura de camarim, enfim. O Fernando só está aumentando os nomes complicados. Mas aí eu falo invisívelessencial.com. Vai lá, Deixa eu falar uma coisa aqui, com relação ao que você comentou rapidinho. Como eles trabalham com artistas maiores, com evento maior, existe uma questão sobre as bandas menores. As cidades menores muitas vezes lidam mais com esse tipo de banda e com mais constância, né? Sua obrigação como produtor é fazer a melhor entrega, né, dele também. E como existe uma informalidade nessa comunicação, inclusive quando Nando estava fazendo a pesquisa para o canal dele, a gente olhou muito na internet e viu pessoas dizendo coisas absurdas, tipo, tal coisa é isso, a gente fazia, meu Deus, mas não é. Então, às vezes, eu estou falando em banda pequena, porque muitos empresários, produtores, surgem na informalidade, de sou amigo do cantor, então bora lá. E ele não sabe nem o que está te pedindo. Eu vi, então estou pedindo. Então, tudo que você tiver de contato com esses produtores, é importante você confirmar que aqui é daquilo mesmo que vocês estão falando, que é da barra de cereal, não é do supino, ou do equipamento que ele está pedindo, que está usando outro termo. Isso é importante. E, gente, por favor, me perguntem de verdade. Fernando, ele falou aí isso, me pergunte. Você falou uma palavra que me fugiu agora, mas, enfim, eu também falei Só monte falando aqui. sobre outras produções aqui de banda pequena, tem uns colegas nossos que estão sentados ali, que vivem uma realidade completamente diferente da gente. Apesar de ser capital, né? Vocês são daqui. De produção. Natal. Então, assim, isso que a gente está falando aqui sobre produção, gente, não é a regra de produção. Não é a regra. Isso aqui, de repente, é um mundo perfeito. O que eu e Fernando a gente vive, com todos os percalços que a gente possa pegar, com toda a dificuldade que a gente possa ter, com os contratantes, às vezes, que são complicados, com as logísticas que, às vezes, são complicadas. Isso aqui é um mundo perfeito em relação a alguns colegas nossos, principalmente do Aracaju para cá, que vive essa realidade de forró, que faz shows. Então, pesquisem entre vocês mesmos. Se puderem os meninos falarem depois aí, se a gente tiver tempo mais tarde, falar um pouco da realidade de vocês, para que a galera entenda um pouquinho dessa realidade. Pesquisem, porque assim, a produção que os meninos fazem é basicamente igual à nossa, exige pré-produção, isso cabe para qualquer produção. Certo? Pré-produção cabe para todo mundo, checklist cabe para todo mundo. Mas o jeito de executar a produção é diferente nas diversas áreas. A forma que um produtor cultural exerce a produção é diferente, a forma que um produtor de evento corporativo visualiza o palco e exerce a produção dele é diferente. A forma que o produtor, o stage manager, que é o cara que está em cima do palco, a forma que ele vai cobrar, que ele vai exercer a profissão dele de produtor, é diferente da minha, que chego com banda. Então, são várias realidades de produção que vocês devem continuar pesquisando e aproveitem esse network que está rolando aqui e troquem ideia entre vocês. A gente está aqui conversando, mas porque estamos nessa posição de destaque aqui em cima do palco, tendo a oportunidade de passar nossas experiências de mais tempo para vocês. Mas a experiência que vocês tiverem, por mínima que vocês acharem que seja, é importante vocês terem essa oportunidade de um intervalo aqui, se conhecerem, perguntar onde trabalha, perguntar o que faz e trocar essa ideia entre vocês. Porque vocês vão ter muito o que aprender, assim como a gente tem muito o que aprender com aqueles caras que estão ali, que fazem uma produção que eu nunca fiz e que eu particularmente acho uma loucura, mas que rola. Que rola e rola muito, né? Então, vamos aproveitar também vocês, entre vocês aí, e trocar ideia. Ontem, quando eu pedi a Nando para perguntar isso, qual é a maior dificuldade de vocês, era justamente por isso, porque eu consigo perceber claramente uma diferença de universos e vocês sentarem aqui só para ouvir, tá ok, Claudinha faz assim, Ivete faz assim, o projeto só faz assim, beleza. E a minha vida, que é completamente diferente disso aí, eu faço o quê? Entendeu? E o objetivo, eu estou falando isso por fazer toda essa construção do Invisível Essencial com o Fernando também. O objetivo dele é fazer justamente essa aproximação, de entrar no universo de vocês. Qual é o seu problema para eu te ajudar a resolver?
Eles não estão aqui em cima para, tipo assim, olha, gente, que legal, o que é que eu faço? Não. Eles vivenciaram todo esse processo, talvez de uma maneira diferente, mas o objetivo principal do workshop é fazer com que vocês saiam daqui com essas questões, se não resolvidas, com vários insights, várias coisas. Como é que eu posso fazer, entendeu? O só assistir embora não acrescenta E muito abram para novas vocês. questões pra gente também, porque eu também quero aprender, viu? Queremos te ouvir. Se eu não souber a sua necessidade, eu não vou saber do que você precisa. Então, tipo, às vezes para mim tá tudo tranquilo. Eu tô lá com uma produção bem feita, eu peço os meus riders, muitas vezes atendem, então tudo fica fácil. Mas eu não vivo, apesar de viver ainda, porque trabalho com outras produções menores. Mas também assim, é diferente. é porque mesmo diferente da trabalhando forma com- que vocês me contaram, eu fiquei realmente, falei, meu Não, e Deus. também você trabalhando com produção menor, muitas pessoas te conhecem pela outra função E que a- você exerce. E Então a acabam abordagem é outra. tendo outra abordagem. É.